Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos fazer uma resenha um pouco maior. Nós vamos falar de cognição, conectividade, as infelicidades que reinam no mundo, o desamor, a falta de amor nas redes. Nós pegamos aqui alguns autores e vamos fazer resenhas de seus pensamentos, de alguns de seus livros. E é um programa que vai ficar extenso. Aparentemente ele não tem conexão, os assuntos não têm conexão, mas eles partiram todos do bojo da conectividade. O nome do vídeo aqui vai ser Quem Conecta Manda, as infelicidades e o desamor nas redes. É porque os assuntos que nós vamos falar são de alguns autores que tomaram esses assuntos como um propósito de desenvolver uma análise da nossa sociedade mundial face à maneira como nós trabalhamos na rede, estamos nas redes, nos manifestamos nas redes, as infelicidades que se pressupõe que se vê, a falta de amor, os abandonos, os likes, os dislikes, as ofensas, as desinformações, as conexões que poderiam ser de uma forma e que são de outras e que são orientadas pelo mainstream, pela dominação cultural que nós sofremos, a maneira de tudo que nós estudamos nos últimos 2 programas a respeito da sociedade do comando sobre as outras sociedades por sedução ou por opressão, mas muito mais por sedução, que é a sociedade do desempenho, bem definida por Byung-Chul Han, e ao mesmo tempo a proposta da dominação cultural, da hegemonia com base no pensamento de Gramsci. Então, de certa forma, nós estamos falando do mesmo assunto, só que nós pegamos enfoques diferentes das questões econômicas, das questões da hegemonia propriamente dita, e vamos ver o que decorre disso. E parece que vai ser um programa interessante. São assuntos, são 4 assuntos basicamente, que são interligados entre si. E eu vou nominá-los no momento em que estiver fazendo resenha de cada um. São 4 assuntos de mais ou menos o mesmo número de páginas, que no total deve dar esse tempo mais dilatado que tem dado nossos programas. Bom, eu vou começar aqui com a questão da fábrica da infelicidade, trabalho cognitivo e a crise na nova economia. Um livro de 2000, de Franco Bifo, o Bifo é o apelido, Franco Berardi, que examina a tecnologia, a subjetividade, a crise do capitalismo, propondo modos de resistência sensível. Veja bem, mais uma vez nós estamos falando de um pensamento hegemônico ou de uma forma de ação hegemônica que data de norte, sul, leste e oeste. Os países do Oriente também participam disso, embora não sejam necessariamente neoliberais, mas existe um comando, existe uma hegemonia de pensamento, ainda que traduzida em ações que alguns citam necessárias, não por consequência de comandos de outrem, necessariamente. Então vamos ver uma visão geral aqui da fábrica da felicidade. Ele investiga o papel do trabalho cognitivo e da ideologia da felicidade trabalhadora na era da nova economia, que aqui está escrito o tempo todo como New Economy, que é a nova economia. Segundo resenhas e fichas editoriais, o autor sustenta que a promessa de autorrealização e sucesso pessoal no trabalho digital era estruturalmente frágil e vem entrando em crise com a recessão no início dos anos 2000, culminando na queda das torres de 11 de setembro como símbolo da falência cultural desse modelo. Então ele faz uma resenha um pouco mais longa, tratando do mesmo assunto e dizendo que essa decadência, essa mistura, essa confusão já existe há alguns anos. Bom, se isso ele está avaliando a partir do ano 2000, você vê que nós temos 25 anos desse século em que essa confusão, o pensamento hegemônico continua perfundindo, ele vai mudando de cara, ele vai mudando de forma, e ele consegue que esse trabalho seja um trabalho infeliz,
mas que as pessoas não percebem. O Berardi discute a crença neoliberal de que o trabalho cognitivo, conectado e autônomo conduz à felicidade, que é o que nós estamos discutindo no último programa. Mas, em contraste com o discurso propagandístico, ele argumenta que esse modelo intensifica a exploração da subjetividade humana, transformando o tempo livre em produção semiótica voltada à acumulação de valor. E essa acumulação de valor, ela acaba redundando na acumulação, seja aqui no Ocidente, no Sul Global e no Ocidente, onde essa acumulação se dá em favor de alguns, como é o caso que eu citei lá do Uber, seja no mundo oriental, onde o indivíduo tem que o tempo todo mostrar sua performance e ganhar posições à guisa de que ele está ganhando notoriedade. De fato, eles ganham melhor, ganham bem, têm um padrão de vida alto, mas são escravos de si próprios e dão de alimentar um sistema também, porque esse sistema não se restringe ao local onde eles estão. Por exemplo, Coreia, por exemplo, Vietnã, por exemplo, a Tailândia, por exemplo, a Indonésia, por exemplo, a China. Tá? São países que têm desenvolvido muito, com uma revolução tecnológica apreciável, e que, embora temos muito que elogiá-los e muito que até, não digo copiá-los, mas verificar como eles trabalharam, por outro lado, eles têm errado como nós temos errado aqui. O nosso lado aqui é o lado mais do explorado, que se autoexplora em favor de terceiros que ele nem sabe, e lá, como uma conquista pessoal, como se estivesse subindo uma escada infinita, chegando ao topo e com isso prejudicando todo o resto da vida em favor de alguns também, mas principalmente em favor de uma ideologia que é de vencer, que é de crescer, e isso aí vem caracterizando essa polaridade do mundo e essa riqueza que esses países estão ostentando. Eles podem ser elogiados por esse motivo, mas podem ser também analisados com relação às suas vidas próprias, os seus ideais de vida, as suas formas de ver a vida e o quanto que isso prejudica relações mais à vontade. A ponto de que o Byung-Chul Han chamou essa sociedade digital, essa sociedade do trabalho cognitivo, do autônomo, conectado, que acredita que vai chegar a um topo, entre eles, esse topo, a felicidade plena. O Byung-Chul Han denunciou isso aí como a sociedade do cansaço, a sociedade desesperada. Mais para frente nós vamos falar de algumas resistências a isso aí, por exemplo, na geração Z, mas isso é um outro programa. Por enquanto, nós vamos nos manter aqui dentro dessa ideia. Então, os 4 assuntos aqui estão ligados ao mesmo princípio, que é o princípio do desempenho, do esforço, da busca da ascensão, da busca da felicidade, seja no regime neoliberal, seja no regime de esforço ou de trabalho demasiado no Oriente. A crença, não apenas a liberal, no trabalho cognitivo, conectado e autônomo, conduz a um status quo, a uma felicidade intrínseca. Mas em contraste com o discurso propagandístico, Berardi argumenta que o modelo intensifica a exploração da subjetividade humana, transformando o tempo livre em produção semiótica voltada à acumulação de valor. Essa acumulação de valor pode ser um valor financeiro para si, numa escalada que nunca chega ao fim, mas que se traduz em dinheiro para uma minoria. Minoria essa que está no topo e que é hegemônica e que vive principalmente nos países centrais, ou que está acima de todos os países, né, que são grandes corporações, ou você está no Oriente criando valores e criando capital e capital tecnológico, inclusive, para ombrear e para competir com esse Ocidente que hoje é decadente, por um lado, mas que por outro consegue insuflar neles uma mesma tensão de trabalho e de acumulação e de busca de uma felicidade que não vai existir. E por isso o Byung-Chul Han defende a contemplação, o momento de a arte para poder criar um impacto de forma que as pessoas parem e comecem a pensar no que estão realizando, sem considerar um outro lado, que já é o lado econômico, do excesso de produtivismo, que além de criar problemas ambientais, criar problemas neurofuncionais, neuronais, criar problemas para o meio ambiente, né, principalmente, e exaurir as matérias-primas do planeta. Com esse dinheiro nós vamos produzir, fabricar, e nós vamos esquecer de substituir
a matéria-prima, porque um dia ela vai ser faltante, as próximas gerações não vão ter matéria-prima se nós continuarmos nesse ritmo, e nós não vamos ter ambiente para poder conviver com ele, porque nós vamos acabar com todas as espécies, acabar com os lençóis freáticos, poluir o ar e a água. O que é pior, nós vamos acabar com a natureza? Não, nós vamos junto com ela porque nós fazemos parte da natureza. Nós não somos autônomos e fora dessa natureza de coisas. Muito bem. Vamos continuar aqui. Tecnologia, subjetividade e semiocapitalismo. Semio de semiótica, tá? Inspirando-se no operaísmo italiano, que é um movimento, o Berardi desenvolve a noção de semiocapitalismo. Esse semiocapitalismo seria traduzido da seguinte forma: um sistema em que os signos e os símbolos têm primazia no trabalho e na produção de valor, e onde a linguagem se autonomiza como fonte de poder. Essa explicação, ela tanto serve para a busca do poder aqui no Ocidente para alguns e lá no Oriente para ombrear com o lado de cá, tentando provar-se melhor, tentando superar-se, porque eles foram muito tempo dominados e muito tempo vilipendiados, colonizados e destruídos em alguns momentos da sua história. Então eles agora estão buscando um valor. A ideologia de valor deles, pelo jeito, tem sido a mesma de nós. Mas eu não vou afirmar isso a princípio. Vamos lendo aqui. Ele critica, Berardi, a redução do sujeito a um autômato conectado à infosfera, a esfera da informação, quer dizer, a infosfera, onde o inconsciente se submete ao ritmo acelerado da comunicação global. Isso, já não vou fazer mais uma separação entre Ocidente, Oriente e Sul global. Eu vou dizer que nós todos, por alguns motivos, uns assim e outros assado, estamos todos nessa mesma inércia de sequência de crescimento, de produção, de trabalho em tempo livre, o trabalho full time, tentando conquistar alguma coisa que alguém pensa ser felicidade. Conforme Berardi, a superestimulação digital gera caos cognitivo. A aceleração dos estímulos torna impossível decodificar o mundo de forma emocional e racional, criando automatismos que espiralam sofrimento psíquico e fragmentação subjetiva. Isso é fato. Nós já estamos sentindo isso. A alienação moderna já não é mais reificação clássica, ou seja, tornar as pessoas coisas, emoções coisas, mas uma desrealização. Derrealização, ou seja, é uma forma de não realização, uma forma de exaustão mental, a ponto de que o estudo das ideias de... Desculpa, estou esquecendo os nomes. Do Gramsci, fala do tédio profundo. O tédio profundo, ele é meio enganoso, porque você está de saco cheio, mas se aparecer uma fagulha de resistência que te convença a fazer alguma coisa, você ganha energia. Por isso que aquele cansaço é um cansaço enganoso, porque você tem a energia da virada, mas alguém precisa despertar isso em você. Porque se você tem energia para ir, mesmo no tédio, continuar trabalhando e procurar essa tal felicidade, você tem essa energia para a resistência. É isso que está se buscando. Só a forma de chegar a essa energia em que as pessoas entendam que elas têm força, capacidade e competência de virar o sistema e transformá-lo em uma outra coisa. Mas você precisa primeiro de que eles se convençam de que isso é necessário. Quando eles estão em tédio, eles estão perdidos, mas eles prosseguem, né? Essa exaustão mental, esse tédio profundo, depressivo, essa depressão paniforme, gerada pela hiperexpressividade exigida pelos fluxos informacionais constantes, é um fator que nós não conseguimos ainda colocar à mão, mas estamos discutindo que ele está acontecendo e o que anda aparecendo. Existe uma crise no capitalismo cognitivo. E quais seriam as consequências? A obra do Berardi engloba a análise da crise da nova economia e daquilo que ele chama de capitalismo cognitivo, cuja promessa de autorrealização se choca com a precarização do trabalho intelectual e emocional,
além da saturação da produção simbólica. Preste atenção, olha bem. O trabalho intelectual e emocional, ele está precarizado não necessariamente quando o indivíduo ganha pouco, mesmo quando ele ganha muito. Ele é precarizado nas respostas que ele te traz. Ele é precarizado no apoio que você tem naquilo ali. Ele é precarizado porque ele não te dá suporte, porque ele te leva a uma saturação. E a produção simbólica dele vai perdendo significado para você. É por isso que você entra em tédio profundo, que você começa a ficar sem entender por que você está naquela espiral. A recessão econômica global, ela apenas evidenciou os limites culturais e existenciais. Ela mostrou, quando chegou a recessão, que o nosso trabalho redundou em quê? Em prejuízo. Então ele perdeu o símbolo, que é o símbolo do status merecedor daqueles que fizeram muito esforço. E quem que estava fazendo esforço? Todos, né? Por isso a infelicidade. Em entrevistas posteriores, o Berardi amplia a análise, fala de psicodeflação. Vamos traduzir primeiro o que é psicodeflação. A psicodeflação seria a diminuição da energia de aceleração que caracterizou os últimos 40 anos, resultando em uma espécie de alívio de tensão psíquica ou desaceleração. Preste atenção, a psicodeflação seria a diminuição da energia para continuar acelerando, né? Porque o camarada não tem mais o símbolo do status que ele precisa naquilo que ele está fazendo. Aquela linguagem já não tem mais esse símbolo para ele, ou se tem, está confuso. Ele está desconfiando disso, né? São 40 anos que muitas pessoas estão fazendo esses esforços e se iludindo. Então, ele fala da psicodeflação causada pela pandemia e da necessidade de um paradigma social fundamentado na frugalidade, na igualdade, na reativação poética do corpo social como alternativa ao automatismo desumanizador. Quando ele fala da pandemia, na pandemia nós tivemos tempo de reflexão, nós tivemos que parar e começar a relacionar-se com os seus negócios e tentar ganhar algum de uma outra forma, mais conectado ainda, que era a única forma da gente se comunicar. Por conta disso, aquela energia perdeu aceleração. A conexão ganhou força, mas perdeu aceleração. A informação que havia nas redes, eram informações que às vezes te reforçavam a sua necessidade de continuar e às vezes discutiam. Aqui chegamos com todo o nosso esforço. E é por isso que diminuiu a aceleração. Então, com isso, nós precisamos de uma vida mais frugal, de uma alimentação mais frugal. A gente precisa de mais igualdade entre nós. A gente precisa de reativação poética do corpo, entender como que você se sente, como que você se relaciona. Algumas pessoas ficaram completamente perdidas sem ter o que fazer. Elas não conseguiam fazer outra coisa, elas não conseguiam observar nada. Elas não conseguiam sequer assistir um filme. Sequer dar um passeio no lugar onde não tivesse ninguém para não se contaminar, e que isso aí seria a alternativa ao automatismo desumanizador. Bom, proposta de resistência: frugalidade, poesia e sensibilidade. Vamos ler. Ressignificar a linguagem e a sensibilidade humana usando a arte, a poesia e a psicanálise para criar formas de subjetivação fora da lógica da infosfera acelerada. Essa proposta é uma proposta que bate lá com o Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han parece que faz algumas menções aos textos do Biff. Eu não vou afirmar porque eu não me lembro. Confesso para você, porque eles são muitos livros dele, todos livros fininhos, mas são muitos livros. Embora a maneira dele pensar perpasse por todos os livros, mas ele vai mudando de assunto, né? Adotar uma cultura da frugalidade, distanciando-se da lógica consumista e da expansão infinita do capital, valorizando o útil em detrimento do supérfluo, que foi o que se teve que fazer quando se deu de cara com a pandemia. Formar comunidades igualitárias e redes de solidariedade, autônomas e não capturadas pela lógica do capital, ou seja, possibilitar uma vida social menos atomizada, ou seja, as pessoas menos isoladas,
mas num corpo, como sempre existiu o corpo social, que seja mais sustentável na base da emoção, sustentável emocionalmente. Comparação com outros pensadores. A perspectiva de Berardi dialoga com Guattari em Caos Moses, que eu não conheço, é um livro provavelmente, ao relacionar-se Caos com o ritmo da subjetividade moderna e com análise sobre o capitalismo cognitivo e capital informacional desenvolvido por Castells, Manuel Castells, Deleuze e Guattari e Hart. Então, olha bem, com análise do capitalismo cognitivo e capital informacional desenvolvido por Manuel Castells, Deleuze, Guattari e Hart Negri. Sua abordagem enfatiza que as emoções, desejos e afetos são partes constitutivas do processo produtivo contemporâneo, desafiando a visão marxista que priorizava o trabalho abstrato e econômico. Veja bem, a abordagem de Bifo enfatiza que as emoções, desejos e afetos, na atualidade, são parte constitutiva do processo produtivo contemporâneo, desafiando, quer dizer, faz para você, produz com base nas suas emoções estáveis, com seus afetos em dia, com seus desejos sendo realizados aos poucos, dia a dia, ainda que dentro de uma frugalidade. Desafiando então a visão marxista clássica que prioriza o trabalho abstrato e econômico. A Fábrica de Felicidade então oferece uma crítica incisiva da ideologia da felicidade no trabalho cognitivo das sociedades pós-industriais, através da noção de semiocapitalismo. Berardi desvela como a acelerada digitalização da vida cotidiana coloniza a subjetividade, provocando a alienação moderna, o que é um pensamento muito parecido com o de Gramsci-Churran. Só que o Gramsci viveu até antes da subjetividade, da sedução ser tão intensa quanto é na atualidade, então essa análise fica mais bem colocada pelo Bill-Churran. Em contraposição, ele vem a propor uma resistência, que seria baseada na frugalidade, na sensibilidade poética, na recriação da solidariedade comunitária para reagir ao colapso da imaginação política e emocional do capitalismo tardio. E, assim como o Han, ele não falou de uma revolução, talvez tenha sido por isso que ele falou da prioridade do trabalho abstrato e econômico, ou seja, dentro do materialismo histórico, você contrapor ao sistema através simplesmente do trabalho, da classe, né? da revolução de classe, né? Está me faltando palavras, da contraposição do ganho, tentando valorizar a classe, colocando a classe como objetando os desmandos do capital que precariza todo mundo, paga mal e ganha rios e fundos. Eu acho que o que o Berardi está pregando é uma coisa que foge do trabalho, não como essa revolução de posição, de chão de fábrica, ou desses intelectuais que surgem ali para falar para explicar o sistema para essas classes, mas sim um intelectual que aparece, orgânico, que fala da solidariedade das comunidades e demonstra, através de ideias, que nós temos que ter uma vida mais sensível, mais voltadas para o corpo, para o espírito, com menos consumo, com menos corrida para chegar a um determinado posto, né? Bom, então esse aí seria o final desse primeiro texto. Comparação entre Bill-Churran e René Girard. Parece um texto completamente desconexo, vocês vão ver que não é. Violência, desejo e subjetividade no mundo contemporâneo. Veja bem, nós estamos novamente falando de desejo, estamos falando novamente de violência ou de autoviolência e estamos falando da subjetividade. O Bill-Churran é um filósofo coreano radicado na Alemanha e René Girard é um pensador francês radicado nos Estados Unidos. Eles oferecem diagnósticos profundos sobre as realidades e eles oferecem diagnósticos profundos
sobre a dinâmica psíquica, cultural e social da nossa modernidade. Embora eles partam de referências diferentes, o Han vem da tradição continental europeia, de Heidegger, de Foucault e de Walter Benjamin. E o Girard está focado na antropologia cultural e na crítica literária. Ambos convergem na preocupação com os mecanismos de desejo, da violência e da constituição do sujeito moderno. A comparação entre seus pensamentos revela que, como objeto de desejo e a violência estruturam não apenas o sujeito, mas também os laços sociais sob diferentes regimes históricos. Então, o desejo, mimese e desempenho. Veja bem, a mimese é a imitação, né? Estado mimético é estado de estar imitando algo. A nossa sociedade, definida pelo Han, é a sociedade de desempenho. Então, o que o Girard vem dizer? Ele vem dizer que nós estamos olhando para o outro em busca do desempenho e nos comparando. O desempenho próprio para comparar com o do outro, que não é exatamente a tese do Bill-Juran. Bill-Juran tem a tese de que foi introjetada a violência contra si à maneira de um capataz que te obriga, você se auto-obriga a continuar trabalhando e se compara assim com o outro, mas em busca de um status. E a violência estaria não na imitação, a violência estaria exatamente na autoexploração, na sequência que o indivíduo não percebe que ele não está chegando a lugar nenhum, ele está dando de ganhar algum. E o Girard vê uma outra forma. Talvez as duas coisas estejam coexistindo, mas vamos ver. Desejamos o que o outro deseja e imitamos ao nível mais profundo da subjetividade. É a ideia de Girard. O desejo mimético produz rivalidade, conflito e violência, pois o objeto desejado se torna um campo de disputa. Eu creio até que isso exista, mas eu acredito que mais geral a violência é da autoexploração. É o indivíduo que se coloca para fazer aquilo. Obviamente que vai existir uma violência ao se comparar com os outros, mas ele não fica com raiva do outro, ele fica com raiva de si por não ter chegado lá. Isso é o que eu tenho percebido. Em Mensonge romantique et vérité romanesque, de 1961, de Girard, mostra como personagens literários encenam essa triangulação do desejo: sujeito, modelo e objeto. Para Han, Bill-Juran, o sujeito contemporâneo está submetido ao imperativo do desempenho e da autoexploração, foi o que eu falei. Em obras como A Sociedade do Cansaço e a Psicopolítica, Bill-Juran descreve um sujeito que não mais obedece por proibições externas, como, por exemplo, a Psicopolítica de Foucault, mas que internaliza esta obrigação de ser bem-sucedido para si próprio, produtivo para si próprio, desejável nas comparações, né? Ele quer ser o baluarte lá, ele quer ser a mira do outro, ele quer dizer para o outro assim, olha, eu estou chegando lá. Se ele vê que o outro chegou lá, ele começa a se culpar de não ter chegado. Então não é porque ele, para mim, na minha maneira de pensar, não é porque ele deseja o que o outro tem, não é porque ele o inveja necessariamente, é porque ele vê falha na sua capacidade. Ele entende dessa forma. O desejo, então, é capturado por mecanismos de autoaprimoramento e comparação constante em redes sociais e na lógica neoliberal da meritocracia. Então o outro vira apenas um paradigma para ele. Ou ele quer ser o paradigma para o outro. O fato é que ele quer avançar. Não é exatamente uma inveja e uma maneira de imitação que o incentiva. O que o incentiva é ele sempre estar se superando. Então é uma questão de desempenho. Existe uma convergência, né? Ambos denunciam a perda de autenticidade do desejo humano. Deseja-se algo que está estimulado por alguém que você deseja. Então ele não é propriamente um desejo seu. Ele está ali por inércia. Agora, qual que é a divergência? O Girard explica essa alienação pela rivalidade mimética e o Han pela lógica do narcisismo neoliberal. É um indivíduo para si mesmo que quer se autoelogiar, que quer chegar lá na frente no desempenho,
Claro que ele acha que os outros, o Narciso acha que os outros não são ninguém, que ele é melhor, que ele tem que ser melhor que os outros têm que olhar e desejá-lo. Esse é o Narciso. Mas, e também ele fica com raiva quando o outro provavelmente ser melhor do que ele, porque isso também é o Narciso. Mas o narcisismo aí é mais uma questão de mostrar desempenho até para si próprio. Existem convergências, né? Mas o paradigma não é necessariamente o desempenho do outro. O paradigma é o autodesempenho, é o desempenho. Violência. Ritual versus autoaniquilação. Girard afirma que a sociedade arcaica resolve os seus conflitos, o caos do desejo mimético, por meio do mecanismo do bode expiatório. Uma vítima é sacrificada ritualmente para restaurar a paz social. Ele está querendo dizer que se escolhe algum setor da comunidade, pode dizer que aquele ali é o culpado dos meus erros. Isso é o que Girard diz. Em Violência e Sagrado, Girard vê a religião como uma instituição reguladora da violência. Sua origem é sempre sacrificial. O cristianismo, para ele, rompe esse ciclo ao revelar a inocência da vítima. Ou seja, aquele que foi sacrificado, ele não é o culpado, né? Quem será então? O Rand, por sua vez, diagnostica uma violência interiorizada e silenciosa. A positividade excessiva da sociedade neoliberal leva à depressão, ao burnout e ao suicídio. Em vez de violência explosiva e ritualizada, nós vivemos a era da autoviolência, o que eu concordo. Eu, particularmente, José Roberto, como dizem a Sociedade da Transparência e na topologia da violência. Eu já fiz vídeos sobre resenhando Sociedade da Transparência e vídeos sobre a topologia da violência. Topologia da violência eu fiz até 3 vídeos. Qual seria a convergência dos pensamentos, dessas ideias? Ora, ambos pensam violência como estruturante da nossa cultura. Qual seria a divergência? Girard enfatiza a violência entre sujeitos rivais. E o Rand fala da violência autoimposta, num contexto de hiperliberdade, porque esse desejo autoimposto é uma violência contra si. Tecnologia e controle, psicopolítica versus contágio mimético. O Byung-Chul Han vê na tecnologia digital um novo dispositivo de poder, o Big Data, e as redes sociais tornam os indivíduos transparências voluntárias. De fato, as pessoas se devassam. E a liberdade é convertida em meio de controle. Uma psicopolítica neoliberal que coloniza até os afetos das pessoas. A vigilância não é mais coercitiva. A vigilância é sedutora. Ela está sempre com os seus canais, com os seus dados atrás de você, te seduzindo para um lado, te controlando, mas não te coagindo. Ele não faz isso de forma coativa. O Girard, embora anterior ao digital, antecipa algo semelhante ao falar de contágio mimético. O desejo se espalha como epidemia, como se fossem as próprias redes, levando ao colapso de distinções e à violência coletiva. Em um mundo interconectado, o contágio se acelera e a figura do duplo, o rival que nos imita, se multiplica. O que Rand vê como auto-performance digital, Girard chamaria de mimetismo ampliado. Eu confesso que concordo mais com o Rand. Até porque o Girard ele não chegou a ser exatamente contemporâneo da era digital, né? Ele não chegou a viver esse burburinho que nós vivemos, então ele não teria como antever. Mas ele percebia de qualquer maneira um contágio já das pessoas tentarem se superar e umas olhando para as outras. Então ele via nisso um mimetismo e a questão da rivalidade. Convergência. Ambos enxergam o colapso das diferenças simbólicas e das barreiras entre o sujeito e o outro. Divergência. Rand aponta para o controle interno algoritmizado e Girard para o pânico e o contágio do desejo. Caminhos para a resistência e a transcendência. Observe que nós estamos o tempo todo falando praticamente da mesma coisa com enfoques diferentes. Girard encontra no cristianismo um caminho para romper o ciclo mimético e sacrificial por meio da revelação da vítima inocente, no caso Jesus Cristo, né? A leitura da paixão é uma chave antropológica para superar a violência. Rand não aposta em uma transcendência religiosa. Ele propõe uma reconexão com o templo contemplativo
o ócio, o silêncio e a negatividade, formas de resistir à positividade do desempenho. A poesia, o erotismo e a arte ainda seriam espaços de subjetivação não capturados pelo capital. Então, ele propõe a arte, o olhar para o corpo, para o desejo, como formas de você corromper com essa subjetivação induzida pelo capital. Convergência dos pensamentos. Ambos propõem saídas simbólicas e éticas para a crise da subjetividade. A diferença é que Girard é messiânico e teológico e Rand é estético e fenomenológico. Muito bem, conclusão. René Girard e Bill Rand oferecem diagnósticos complementares sobre a condição contemporânea. O primeiro desvela os mecanismos arcaicos e universais da violência e do desejo. O segundo descreve esse mecanismo, como esses mecanismos se reconfiguraram na sociedade moderna, na sociedade do desempenho, onde o controle se interioriza e a violência se volta contra o eu. Ambos mostram que o sujeito moderno está em crise, alienado pelo desejo do outro ou por si próprio, e que resistir exige novas formas de ética e cuidado e reinterpretação dos vínculos humanos. Bom, agora nós vamos entrar num outro tema de conectividade também, que é a resenha crítica da obra Conectografia, mapeando o futuro da civilização global, de Parag Khanna. O Parag Khanna é um filósofo indiano. Em Conectografia, mapeando o futuro da civilização global, do ano de 2016, o estrategista global Parag Khanna propõe uma visão radicalmente nova das relações geopolíticas contemporâneas. A obra rompe com a análise clássica centrada em estudos soberanos e fronteiras políticas para focar nas infraestruturas de conectividade, redes de transportes, energia, internet, cadeias logísticas, megaprojetos urbanos. Para Khanna, quem conecta manda. Por isso que nós colocamos aqui. Novamente nós estamos falando das conexões feitas pelos grandes mandatários, as grandes corporações, e essas conexões são sujeitas aos seus mecanismos de expansão de ideias e, portanto, hegemonia. Então nós voltamos a falar de hegemonia, tá? Então, a obra rompe com a análise clássica centrada em estados soberanos e fronteiras políticas para focar na infraestrutura da conectividade. Quem tem capacidade de criar infraestrutura são as grandes corporações. Então, focar nas infraestruturas da conectividade, nas redes de transporte, na energia, na internet, nas cadeias logísticas, nos megaprojetos urbanos. Para Khanna, quem conecta manda. O poder do século XXI está mais nas malhas logísticas e digitais do que nos exércitos ou nas ideologias, porque quem conecta manda. Quem tem infraestrutura para fazer a conexão, satélites e essas coisas que existem aqui, o Starlink, a questão de proteção, a própria internet, os cabos da internet, mas a proteção militar, militar da Amazônia, essas coisas todas. A ideia central, infraestrutura como destino. A máxima central do livro é clara. A geopolítica do futuro será definida pela conectividade, não pela geografia tradicional. Em vez de mapas políticos ou ideológicos, Khanna sugere que analisemos o mundo por meio de mapas de infraestrutura, oleodutos, ferrovias de alta velocidade, cabos submarinos, hubs portuários, redes elétricas, smart cities e zonas econômicas especiais. Ele está dizendo que isso aí está começando a ser um movimento acima das fronteiras. A infraestrutura é o novo mapa do mundo, afirma Khanna. Quem consegue fundamentar a infraestrutura em todos os países estaria no domínio. A obra retoma e atualiza o conceito de geoeconomia, mas substitui a competição entre impérios e blocos por um sistema interdependente de redes globais, onde a logística e a integração produtiva definem o sucesso ou o fracasso das nações. O lema não é mais soberania, o lema é acesso. E esse acesso ele está acima das soberanias, e nós estamos vendo isso. O mundo multipolar e interdependente.
Khanna contesta a visão de que o mundo caminha para a bipolaridade entre Estados Unidos e a China. Ao contrário, ele descreve um sistema multipolar e policêntrico, em que grandes blocos regionais como a União Europeia, a ASEAN e a União Africana e megalópolis interligadas ganham protagonismo. A interdependência é tamanha que os fluxos de bens, energia, de dados, de capital e pessoas tornam-se mais importantes do que os próprios territórios, onde estão quem? Os países, as regiões. As cidades conectadas se tornam mais influentes que muitos estados-nações, ou Estado-nação. É o que Khanna chama de civisfera, esfera civil, um mundo governado por redes urbanas e tecnológicas que tem um dono que é a pessoa que é capaz de prover a infraestrutura, que é detentora das redes, das conexões, dos cabos, das produções, do petróleo, né? Da capacidade de produzir trens, da capacidade de estabelecer ferrovias, rodovias. E por isso o mundo é multipolar, porque a China entrou nisso aí, né? Exemplos emblemáticos: a Ásia como vanguarda. A Ásia é apresentada como o epicentro dessa nova era. A iniciativa do Cinturão em Roda, o Belt and Road Initiative da China, simboliza essa geopolítica da infraestrutura, conectando Ásia, Europa, África por trilhos, estradas, cabos de fibra ótica e portos estratégicos, que é, em resumo, o que eu falei. A nova Rota da Seda representa a substituição do poder militar pela interdependência econômica e logística. Ele destaca que a integração ferroviária euroasiática de Xangai a Duisburg, a expansão do porto de Gwadar no Paquistão financiado pela China, a interligação energética entre a Rússia e a Europa por gasodutos, que inclusive foram destruídos na guerra agora, durante a guerra da Ucrânia, as redes de 5G que transformam a infraestrutura digital num elemento-chave de soberania moderna. Então, do nacionalismo ao funcionalismo. O livro propõe uma transição de paradigma nacionalista para funcionalista. Menos Estado, mais governança multinível, redes transfronteiriças e cooperação pragmática. Veja bem, o Khanna está sendo um pouco otimista, porque existe uma forte resistência a isso. Mas existem grupos hegemônicos que estão conseguindo isso, mas estão tentando impedir que os outros polos existentes consigam a mesma coisa. Então isso aí está evoluindo para uma guerra. Não é tão fácil dizer que o paradigma nacionalista cai, mas isso é uma crítica minha. Khanna acredita que fronteiras rígidas serão substituídas por zonas especiais, plataformas regionais, regimes de governança digitais e cidades globais. Possivelmente sim, mas em mundos separados. Essa lógica transforma inclusive o conceito de cidadania. O importante é deixar de ser o pertencimento a um Estado e passar a ser acesso às redes, infraestruturas e direitos funcionais. Isso seria mais do que um pertencimento a um Estado ou uma nacionalidade. Críticas e limites. Apesar da sua potência analítica e dos dados impressionantes, porque, segundo esse autor aqui, o livro é cheio de mapas, de gráficos, de estatística, mas, apesar disso, Conectografia, o nome do livro, não está isenta de críticas. Por exemplo, ele subestima o poder dos conflitos étnicos, religiosos e simbólicos. Isso é fato. Você vai lá no mundo árabe, você vai na África, você vai na cultura que elege seus símbolos. Isso é difícil de você caminhar com o mundo todo, não é assim. Como mostram guerras na Ucrânia, guerras em Gaza e as tensões do Indo-Pacífico. A guerra da Ucrânia, ela teria que ser bem explicada. A questão de Gaza também é muito complicada, não dá para falar aqui, senão o vídeo cai. Vamos deixar esses dois assuntos aí sem comentário. Apresenta uma visão tecnocrática excessivamente otimista, confiando demais na capacidade racional das elites, na neutralidade da tecnologia. A tecnologia, ela não é neutra porque ela vem de grupos poderosos. Ela deveria ser neutra, mas como ela vem de grupos poderosos, né? Ignora desigualdades internas. Dentro dos próprios países você tem pessoas que têm acesso e outras que não têm, né?
E cidades conectadas prosperam, mas populações periféricas nessas mesmas cidades ou marginalizadas muitas vezes não acessam redes. Então ficam por fora. Ele coloca o mercado acima da política. Isso, de certa forma, é verdade. Porque reforça as lógicas do neoliberalismo as lógicas do neoliberalismo, as lógicas autoritárias do neoliberalismo, disfarçado por eficiência técnica. Eu não sei se essa é uma crítica pertinente, porque ele constata o haver. Ele não diz que o mercado comanda necessariamente. Existe uma resistência política, né? Inclusive da própria direita. Então reforça lógicas neoliberais e autoritárias disfarçadas de eficiência técnica. Ele está querendo dizer que o elogio dele acha que isso aí é eficiente, embora isso seja uma lógica neoliberal e autoritária. Tudo bem. Autores como Saskia Sassen, Benjamin Barber e Manuel Castells também discutem o papel das cidades globais, da conectividade, das redes, com mais ênfase nas lutas sociais e na exclusão digital, ausentes em partes da abordagem de Kahn. Bom, eu não li o livro do Kahn, estou aceitando aqui a proposição do autor, ok? Conclusão. O mundo como uma rede. Conectografia é uma obra fundamental para entender o mundo contemporâneo e não como colcha de retalhos de Estados-nação, mas como uma via de infraestruturas e plataformas interdependentes e com interdependência funcional. O Paracana, ele convida o leitor a repensar a geopolítica em termos de acesso, corredores logísticos e cidades interligadas, e não mais em termos de guerras frias, tratados entre soberanias isoladas. Apesar dos limites da obra, o livro contribui para ampliar o olhar geopolítico e oferecer uma cartografia do futuro, onde o que não está no mapa político, mas o que flui por baixo dele. Ou seja, não é aquilo que está visível no mapa político dos países, e sim aquilo que é subterrâneo a ele, que são as grandes redes e o grande poder de fazer essa conexão. E esse poder é quem manda. Então, conectividade, quem conecta, manda. Muito bem. Muito bem, agora nós vamos passar entre a rede e a margem, uma análise crítica a partir de Paracana, Milton Santos e Boaventura Souza Santos. Só que nós vamos fazer isso na segunda parte desse programa. Então, nós vamos terminar esse programa aqui agora. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. A segunda parte vai continuar os assuntos desse Quem Manda Conecta. Aliás, quem conecta manda, né? E a gente vai continuar falando sobre os assuntos. Nós vamos falar sobre amor, vamos falar das redes aqui na América do Sul, dentro dos teoremas aí, das ideias de Paracana, mas também de outros autores. Muito obrigado, até o próximo programa segundo, que é a segunda parte desse programa pontuando de hoje. Muito obrigado e até lá.